eu fiz a importação de algumas notas aqui, ó, usando o importador. Tá, o importador, botei aqui o link da pasta do Drive onde estão as notas, o importador já trouxe para mim todas as operações. E estou com uma versão demo aqui da planilha Elite 5.0, eu vou apagar aqui as operações que eu já tenho lançadas para a gente poder começar do zero. Enquanto isso, eu vou pegar aqui no importador, selecionar, Ctrl C, a planilha está terminando de limpar, mas eu já vou colar aqui, Ctrl Shift V. Então aqui eu acabei de colar na planilha Elite 5.0, 276 operações, começando em dezembro de 2020. Então aqui na aba Inputs, eu vou colocar aqui, em vez de janeiro, eu vou colocar dezembro de 2020. Assim na aba IR mensal, já vai aparecer dezembro de 2020 aqui. Muito bem, então vamos ver aqui especificamente em relação à parte de opções, tá? Eu vou filtrar aqui os ativos, vou limpar e vou selecionar opções. Muito bem. Então, tenho aqui alguns exemplos, né, de opções na carteira que foram compradas e opções que foram vendidas. Então, primeira coisa que eu vou verificar é se existe alguma operação de ajuste que eu preciso lançar aqui para essas opções, né? Então, no caso aqui, eu realizei a compra dessa opção aqui, Rail F 215, no dia 7/6. Então, vou verificar quando é a data de vencimento dessa opção, porque nessa data de vencimento eu vou ter que lançar uma operação de ajuste aqui. No caso, vai ser uma venda, indicando que essa opção saiu da minha carteira. Então, o melhor jeito de fazer isso é uma boa busca no Google, colei o código da opção aqui, e já descubro, ó, o vencimento dela é dia 18/6/2021. Ou seja, hoje, no dia 27 de julho, essa opção já venceu, né? Já saiu da minha carteira. Então, eu vou inserir uma linha aqui embaixo, que é onde estão as operações correspondentes aqui ao dia 17, vou colocar aqui dia 18 de junho, que é quando essa opção venceu. Vou lançar essa operação de ajuste aqui, com essa opção. No caso, vai ser uma venda, indicando que essa opção saiu da minha carteira nesse dia. A quantidade é a quantidade que eu tinha, né? Que no caso aqui, deixa eu abrir aqui as colunas de estoque. Então aqui eu tinha 600 unidades, né, dessa opção. Então é uma venda com 600 unidades. O preço vai ser 0,0001, um valor bem irrisório só para a planilha entender que ela precisa considerar essa operação, e custo operacional 0, tá? Pronto. Dessa forma aqui que vai acontecer. O meu estoque ficou zerado e esta opção saiu da minha carteira, né? E nessa data aqui, que foi a data de vencimento dessa opção, a planilha apurou um prejuízo aqui que eu tive com essas opções, tá? Porque eu gastei esse valor comprando nessas opções, então esse dinheiro de fato saiu da minha carteira. Esse é o valor que vai entrar no meu resultado mensal referente à operação com essas opções, certo? A mesma coisa eu vou fazer com essa outra aqui. Vamos ver se essa opção já venceu. Vou buscar no Google, vencimento 16/7/2021, também já venceu. Então, 16/7. Vou inserir uma linha aqui embaixo. 16/7/2021. Opção. Esse é o código do ativo, vai ser uma venda. O total que eu tinha na minha carteira dessa opção era 200 unidades. Então, foi equivale a uma venda de 200 unidades, o preço de 0,0001, tá? Um valor irrisório para a planilha saber que tem que considerar essa linha, custo operacional 0. Desculpa, é mais. Então, teve a compra de 100, depois mais 100, 200, depois mais 500, depois mais 500. Então, no todo foi 1.200, tá? Não foi só 200. Então, aqui, ó, 1.200. Eu vou pôr 1.200 aqui. Então, pronto. Essas opções já saíram da minha carteira e foi apurado esse resultado aqui no dia 16/7, ok? Que foi quando as opções saíram da minha carteira. Muito bem.
Então, já ajustamos essas opções com Rail e essas opções de B3SA, tá? O que está faltando aqui? Essa opção aqui de RADL e essas opções de lojas Renner, tá? No caso, essas duas aqui que estão faltando foram opções vendidas, ou seja, o investidor fez o lançamento dessas opções. Então, a operação de ajuste vai ser uma operação de compra, tá? E essa operação de compra vai ser lançada na data em que a opção venceu. Então, vamos buscar aqui, primeiro, a data de vencimento dessa opção. Coloquei o código aqui. Vencimento 16/7/2021. Vou inserir aqui embaixo. É o mesmo dia que esse aqui, então eu vou colar. É uma opção. O código do ativo é este daqui. Vai ser uma operação de compra. A quantidade vai ser 1.400, né? O total de opções que venceram nesse dia. Um valor irrisório. E custo operacional 0. Tá? Para quem chegou agora aí, o Celso, eu estou explicando aqui como é que faz o ajuste da planilha para opções. Então, o que aconteceu? Você pode ver que com essa operação de ajuste de compra, o estoque foi zerado, certo? Porém, a planilha precisa sempre que a compra fique acima da venda. Então, o que a gente vai fazer neste caso aqui, no lançamento de opções? A gente vai clicar nessa linha e arrastar ela para cima das vendas, para cima do lançamento das opções. Tá? Dessa forma, a compra ficando aqui em cima, a planilha vai fazer a apuração e esse estoque que estava negativo vai ficar zerado. Né? Eu indiquei para a planilha que ó, essa operação aqui de compra de ajuste casa com essas vendas e o estoque zerou. Perfeito. Né? Porém, neste caso aqui, tem um detalhe particular importante. O que aconteceu? O investidor ele virou o mês com a posição aberta. Ele lançou as opções em junho, tá? E as opções venceram em julho. Ou seja, o resultado dessa operação, ele deve compor o saldo mensal de julho, tá? No mês 7. E a planilha, ela vai sempre considerar o resultado na operação que aconteceu à venda, tá? Então, você pode ver aqui que esse resultado está sendo considerado em junho, tá? Como é que a gente corrige isso? Então, nesse caso específico, que o investidor virou o mês com a posição aberta, a gente vai simplesmente inverter as datas, tá? É o último ajuste que a gente precisa fazer nesse caso. Então, vou pegar aqui a data da venda, e a data da venda vai virar a data da compra, e vou pegar a data da compra, colar aqui na data da venda. Ou seja, o resultado financeiro vai continuar correto, tá? Vai continuar igual. Tá apurando aqui ainda. Aqui, o resultado financeiro continua igual, porém, o mês de referência agora está o mês certo, mês de julho, tá bom? E a última opção que falta a gente ajustar aqui é essa de lojas Renner. Vamos ver aqui quando foi o vencimento dessa opção. Então, nesse caso, o vencimento vai ser no dia 20 de agosto, 20/8, ou seja, uma data que nem aconteceu ainda, mas eu já posso lançar, né, essa data, no caso de que eu não vou recomprar essas opções, tá? Então, como a opção vence no dia 20 de agosto, se eu sei que eu vou ficar com essas opções até o vencimento, eu já posso até lançar essa opção de ajuste, essa operação de ajuste aqui. Se por acaso eu recomprar essas opções, eu vou lançar aqui a compra normal, exatamente na data que a compra aconteceu, na quantidade que aconteceu, encerrando a operação, tá? A opção vai ser essa daqui. A operação de ajuste é uma compra. O total que eu tenho dessas opções são 800. Valor 0,00001 e custo operacional 0. Pode ver que quando a planilha, eu coloco uma operação de ajuste, né, por esse valor bem pequeno, a planilha entende e deixa essa linha pintada de branco, para me ajudar a entender que aquela é uma operação de ajuste, tá? Então, já lancei a operação de ajuste, agora o que eu preciso fazer? Lançar ela para cima da
das vendas, né, para essa venda não ficar descoberta, então vou corrigir aqui o estoque. Estoque corrigido, agora verificar o caso de virar o mês com a posição aberta, foi o que aconteceu, né, então deixa eu só, para a gente facilitar também, uma coisa que eu gosto de fazer é filtrar aqui pelo ativo que eu estou trabalhando, tá, então deixa eu ativar aqui o filtro para esse ativo especificamente, pronto, fica mais fácil de entender. Então, olha só, de novo aqui, o investidor, ele virou o mês com a posição aberta. Nesse caso, pegou 2 meses com a posição aberta, né? Então, tá tudo bem, não tem problema. Eu vou pegar aqui a data da venda, vou colocar como se fosse a data da compra de ajuste, e a data da compra vai virar a data da venda. Assim, o mês de referência aqui vai ser agosto, como deveria ser. Estou fazendo a apuração ainda. E pronto, né? A planilha pegou aqui o prêmio que o investidor recebeu com o lançamento dessas opções e atribuiu esse valor como um rendimento positivo no mês de agosto, tá? Então, se você for, deixa eu limpar aqui os filtros, se a gente for na aba IR mensal, apesar de agosto nem ter começado, esses estoques estão negativos, mas são outros ativos, tá? A gente não tratou eles. Se você vier aqui na aba IR mensal, o mês de agosto já vai ter até um imposto de renda a ser recolhido, né? Você vai falar, mas como é que é possível isso? Bom, é porque a gente já indicou para a planilha que o prêmio daquelas opções, como elas vencem em agosto, né, esse prêmio é para ser atribuído no mês de agosto. Ou seja, se eu não fizer mais nenhuma operação, né, no mês de agosto, esse aqui é o valor do DARF que eu vou ter que pagar. Né? Claro que o mês nem começou ainda, é muito provável que esse investidor faça outras operações, tenha prejuízos para compensar, etc., tá? Que vai modificar esse valor. Certo? Então, gente, basicamente é isso, né? Pode ver que a gente fez aí o ajuste dessas operações aí com opções. Deixa eu selecionar tudo. Aqui, né? A gente tinha 14 operações com opções para ajustar, a gente ajustou aí rapidinho, sem muito mistério. Se a opção ela está comprada, está na carteira, você não precisa ainda lançar necessariamente lançar uma operação de ajuste. Por quê? Porque você ainda não sabe o resultado que aquela operação com aquela opção vai dar, tá? Vamos supor, eu comprei opções, ou lancei opções, vendi opções, essas opções foram lançadas. Beleza, eu recebi o valor por essa venda. Mas eu ainda posso recomprar essas opções, né? Ou elas podem realmente virar pó na data de vencimento. Então, se as opções ainda não chegaram na data de vencimento, você não precisa lançar o ajuste delas na carteira, tá? Por quê? Porque a planilha vai entender que aquela operação ainda não foi fechada e o resultado daquela operação, por conta disso, não vai ser apurado e ainda não vai entrar nos cálculos de imposto de renda mensal, tá? Quando você lança a operação de ajuste, aí a planilha entende que a operação foi encerrada e a planilha vai lançar o resultado dessa operação em algum dos meses, tá? Foi o que aconteceu aqui. Como eu lancei a operação de ajuste em agosto, a planilha já entendeu que aquela operação foi encerrada, que a opção foi carregada até o vencimento e já alocou esse imposto aqui no mês de agosto para eu pagar, tá? Mas o que seria o certo? O certo seria eu não lançar esse ajuste por enquanto, porque eu não sei ainda o que vai acontecer. Eu deixo a opção em aberto. Então, quando você faz vamos pensar aqui, ó, quando você faz a compra de uma opção, deixa eu apagar essas aqui. Quando você faz a compra de uma opção, então no caso isso aqui, Rail F215, eu estou carregando esse ativo na minha carteira, né? Eu comprei, paguei por ele, né? Então tá aqui, ó, a planilha por um valor de saída, e esse ativo passa a constar na minha carteira, né? Cadê ele aqui, ó? Aqui, Rail 225, tá? Opção 600 unidades. Beleza. Essa compra, ela veio das minhas notas de corretagem, porque comprei, então veio tudo descrito lá, teve custo operacional, etc. Agora, se chegar na data de vencimento dessa opção, essa opção vai sair da minha carteira
E essa saída não vai estar nas notas de corretagem, porque vencimento de opção não gera nota de corretagem, certo? Então, é nesse caso que eu preciso informar para a planilha, avisando, olha, essa opção aqui, vamos confirmar de novo qual é a data de vencimento dela. Essa opção aqui, que vence no dia 18/6, ela já não está mais na minha carteira. Tá? E como essa informação não está nas notas de corretagem, a planilha não consegue saber, então eu preciso avisar ela. Então aqui no dia 18/6, eu vou colocar, informar a saída dessas opções da minha carteira. Tá? Vão ser 600 unidades no total, o valor de 0,0001, custo operacional 0. Então agora o estoque ficou zerado, e se eu vim aqui na aba carteira, aquelas opções saíram, tá? Não estão mais. Perfeito. Então, se essas opções saíram da minha carteira, eu encerrei minha posição nela, e o meu resultado nessa operação já pode ser apurado para fins de imposto de renda. Então, a planilha fez isso para mim. Ela apurou aqui, ó, o meu resultado com aquelas opções. No caso, o resultado foi o quê? Eu gastei R$186, né? Se elas foram exercidas, se depois eu comprei ação mais barato, eu vou colocar o exercício das opções aqui numa outra linha, indicando a compra das opções pelo preço que eu paguei. Mas as opções, eu paguei esse valor por elas e elas passaram a valer zero. Então, de fato, houve aqui um resultado negativo na minha carteira de R$186 por conta da compra daquelas opções. Esse R$186 ele vai ser considerado no mês 6, para fins de imposto de renda. Então, se eu vier aqui na aba IR mensal, no mês 6, vou abrir aqui para mostrar, tá aqui, ó, saldo com opções swing trade, menos R$186. Então, esse prejuízo que eu tive, né, por conta da compra daquelas opções, vai estar abatendo aqui o meu saldo em ações, e o saldo tributável vai ser líquido daquele prejuízo ali.